Ilustres amigos do canal, tudo bem? Depois da crise das Americanas, começou a gerar aquela dúvida sobre a reserva de emergência. Aonde você deixa a sua reserva de emergência? E no vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo sobre o famoso Fundo de Tesouro Selic e comparar também com o Tesouro Selic. Se você já entendeu que estamos no ciclo da renda fixa e 2023 será um ano sensacional, eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, porque o vídeo já começou. E antes de começar o vídeo, eu quero que você coloque aí, aonde é que está a sua reserva de emergência? Está num fundo? Está num CDB? Está num Tesouro Selic? Coloca para mim aí, que eu quero poder te ajudar, caso você esteja correndo riscos. Vamos lá falar do LFTS11, que é um fundo de Tesouro Selic. Para você entender um pouco melhor, o LFTS11 é um ETF. ETF é uma sigla em inglês que, traduzindo para o português, é um fundo negociado na Bolsa de Valores que replica um índice. Então nós vamos passo a passo aqui para você entender em detalhes e vamos trazer vantagens, desvantagens e no final a minha opinião. Esse fundo aí começou a ser negociado em 8 de novembro de 2022. É bem recente e esse prazo, então, à medida que ele vai se estendendo, a gente consegue verificar um pouco melhor o que tem acontecido. E por que ele é um fundo de índice? Porque ele acompanha, então, um indicador, um índice específico, que no caso do LFTS11 é a LFT. Em outras palavras, é o Tesouro Selic. LFT é a sigla de Letra Financeira do Tesouro. Era a sigla antiga do Tesouro Selic. E aí já fica fácil de você entender. E nesse fundo, a gestão é passiva. O que é uma gestão passiva? A gestão ativa é aquela que o gestor fica quase que diariamente comprando e vendendo para poder balancear o fundo. Nesse caso, como ele simplesmente replica o Tesouro Selic, não tem uma gestão ativa do fundo, é só um fundo de índice. Tá aí as primeiras características dele para você entender. Mas tem outras características. Como é um fundo, você, investidor, é um cotista. Você passa a ter aí uma parte, uma cota desse fundo. E o patrimônio é separado, então. Então você já entende aí que o fundo não tem vencimento. O que eu quero dizer com isso? Diferentemente do Tesouro Selic, que todos os títulos possuem um vencimento, e se você não resgatar antes, na data do vencimento ele volta para sua conta, o fundo não. O fundo não tem uma data para acabar. A tendência é que ele seja eterno. Tendência. Além disso, o vencimento, então, dos títulos que estão dentro desse fundo tem um prazo mínimo de 2 anos e um prazo médio de 4. Pode ter títulos a mais? Tem. E inclusive tem a mais mesmo, na prática. Só que aí você já entende. Ele não compra menos com vencimento menor que 2 anos e o prazo médio é de 4 anos. Para você fazer um comparativo aí com o Tesouro Selic, que alterou recentemente os seus vencimentos. Últimas características gerais a respeito desse fundo. A liquidez é diária. O que significa isso? Se você quiser, então, vender a sua cota desse fundo, você solicita num dia e no outro dia útil ela cai na sua conta corrente. É o que nós chamamos de D+1. Lembrando que esse 1 é sempre em dia útil. Então vai gravando aí. E o resgate, quando você solicita, tem um horário específico. É de 10 às 18 horas. Por que esse horário diferenciado? Porque é o horário da Bolsa de Valores. A compra e a venda de cotas nesse fundo é feito pelo seu home broker, como se fosse uma compra e venda de ações. Por isso ele tem aí um ticker, então, para você digitar lá e fazer a sua negociação. E o horário é o horário da Bolsa de Valores, que atualmente é de 10 da manhã às 18 horas, mas já foi de 10 às 17. Dito isso, vamos falar agora das vantagens e das desvantagens. Só que se você já está gostando desse vídeo, dá aí um super like. E olha, eu vou deixar na descrição desse vídeo e também nesse link aqui no alto a oportunidade de você participar do Clube de Membros. Lives exclusivas, vídeos, mais de 15 vídeos já gravados. Você pode ter acesso às nossas planilhas do canal. Enfim, uma série de informações por planos abaixo de R$ 8. Continuando aqui, vamos falar então das vantagens em relação ao Tesouro Selic. Vamos lá, IOF, você está isento de pagar IOF,
que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Não há cobrança, então, do IOF nesse ITF. Isenção de come-cotas. Come-cotas é a chamada cobrança antecipada do imposto de renda. Ela vai sendo cobrada da cota do fundo. Só que no caso desse fundo especificamente, há a isenção do come-cotas. Não existe essa cobrança. E também está isento de taxa de performance. Não há qualquer cobrança de taxa de performance. A taxa de performance é muito comum também em fundos, principalmente multimercados e fundo de ações, que você tem ali um índice que, se você atingir, o fundo te cobra um adicional referente à superação desse indicador, dessa meta. Como é no Tesouro Direto? No Tesouro Direto, se você quiser fazer compra e venda de títulos diariamente, você pode. Só que nos 30 primeiros dias tem um imposto sobre operações financeiras, que olha, eu já vou te dizer, vai levar a sua rentabilidade praticamente toda. No Tesouro Direto não tem come-cotas, porque é uma cobrança que geralmente é vinculada a fundos de investimento. E não tem taxa de performance, porque você é o gestor do seu próprio recurso. Não faz sentido, então, esse tipo de cobrança. Então, são essas três principais vantagens iniciais do fundo. Só que as principais vêm agora. Imposto de renda sempre de 15% do que você tiver ganho no fundo. Então, você comprou o fundo, a sua cota é X, ela se valorizou 15% sobre esse valor, independentemente do prazo. Se for uma semana, um mês, 2 anos, 10 anos, o imposto de renda será sempre de 15%. E a taxa de administração de 0,19%, sendo que ela já é abatida diariamente da taxa do seu fundo. Então, toda vez que você olhar lá a sua cota, automaticamente já tem uma miséria de dedução ali para você. Você não chega nem a vê-la porque é muito pequeno o valor, mas ele está sendo abatido ali do seu fundo. E comparando com o Tesouro Direto, o imposto de renda varia de 22,5% a 15%, sendo que a alíquota menor de 15% você só tem direito a ela depois de 720 dias do valor investido, aproximadamente 2 anos. Essa é uma diferença representativa para quem quer investir por um prazo menor, então, de 2 anos, porque vai pagar menos imposto de renda. É um ganho sensível quando nós estamos falando daquele primeiro critério do início do vídeo, que é a rentabilidade. Só que calma aí que ainda tem liquidez e segurança. São os 3 critérios que você deve avaliar. E no Tesouro Direto você tem a famosa taxa B3, que é 0,20% ao ano, cobrado 0,10% no primeiro semestre e 0,10% no segundo. Então é um pouquinho maior do que aí o fundo de Tesouro Selic. Dito a respeito das vantagens, vamos falar agora das desvantagens para você compreender um pouco melhor. E as desvantagens são essas. Vamos lá. O risco é maior que o Tesouro Direto. Você já sabe que investir no Tesouro Direto é o investimento mais seguro do Brasil. Logo, se você está investindo por meio de um fundo, você tem uma gestora por trás que administra esse fundo. Ainda que o risco dela não investir em Tesouro Selic seja pequeno, é importante que você saiba que ele sim existe. E aí, depois, se ela fizer isso, é que você vai discutir fiscalização. Então veja aí para você entender bem. A gestora pode até não comprar LFT, que é o Tesouro Selic. Eu não estou dizendo que ela vai fazer, eu estou dizendo que pode acontecer. Segunda desvantagem é que a liquidez dele é em D+1. Então você compra num dia e somente vai cair na sua conta no dia útil seguinte. E como é que funciona aí no Tesouro Direto? No Tesouro Direto, a liquidez pode ser em D0 se você vender o título pela manhã. Eu tenho colocado pela manhã, mas o Tesouro Direto coloca até às 13 horas. Agora, se você vendeu de tarde, a liquidez é a mesma desse ETF. Ou seja, vendeu depois de 1 da tarde, o dinheiro só volta para sua conta no dia seguinte. Além disso, outras desvantagens que nós temos aí em relação a esse fundo. Ele pode não ter comprador. E eu quero mostrar para você essa tabela que eu trago aqui. Veja que aqui é um resumo de todas essas características. E aqui à sua direita, você tem aí, ó, quantidade de negócios médios por dia. 65 mil negócios médios. Ou seja, se porventura tiver naquele dia ruim e não tiver ninguém querendo negociar,
você pode ter a situação hipotética e talvez até prática de não ter interessados em comprar aí o seu fundo. Pode existir? Pode. Enquanto que no Tesouro Direto, ele sempre garante a recompra do seu título. E por fim, você pode ter aí a cobrança de taxa de corretagem na sua corretora. É raro, mas pode acontecer. Então, se você optar, verifique se a sua corretora não está cobrando taxa em razão da compra e venda desse tipo de fundo. Tá aí, as vantagens e as desvantagens para você. Agora, um ponto que me chamou a atenção e que ninguém está falando aqui sobre esse fundo é sobre a volatilidade. Você deve estar pensando, se ele investe no Tesouro Selic, vai acompanhar e não vai ter variação. Só que, olha, não é bem isso que aconteceu. Olha o histórico dele aí, desde novembro do ano passado. Veja que no terceiro dia, que foi o dia aí 16 de novembro, olha o pico que ele deu. O preço disparou nesse dia. Então imagine que você comprou esse fundo exatamente nessa data, 16 do 11, e você estava crente que você sempre estaria ganhando um pouco. Veja que até hoje você estaria no prejuízo, porque atualmente ele está ali mais ou menos em R$ 102,50 e você comprou a R$ 104,90. Então tem um detalhe, e tem também a chamada marcação a mercado. É bom você acompanhar então a variação da cota, para você não comprar ela lá nas alturas e aí depois ficar reclamando. Dito tudo isso, vamos então trazer agora a resposta se vale ou não a pena esse fundo ou o Tesouro Direto. Vamos lá. Para responder a essa pergunta, eu vou dividir em duas partes. A primeira parte é: se você já tem reserva de emergência no Tesouro Selic, vale ou não vale a pena? Se você já tem essa sua reserva lá no Tesouro Direto, na minha opinião, claramente não vale a pena você resgatar do Tesouro Selic e migrar para o fundo de ETF. E eu vou te explicar por quê. O primeiro motivo é que o imposto de renda do Tesouro Direto vai sempre ser maior ou igual do LFTS11. Ou seja, aquela alíquota de imposto de renda nunca vai ser menor. Então, para que você vai resgatar, pagar imposto de renda e encaminhar para o outro fundo que também vai ter imposto de renda? Não vale a pena você fazer isso. O segundo motivo, que é um pouco menos importante, mas é válido também, é que a taxa B3 é de 0,20%, enquanto que a taxa de administração do fundo é 0,19%. É uma vantagem aí que eu diria mínima mesmo para você fazer essa migração. Então, com essa vantagem tão pequenininha, não compensa isso. Só que tem um detalhe aqui importante. Nunca se esqueça que investimento no Tesouro Selic, no Tesouro Direto, de até 10 mil, você está isento da taxa B3. Então você precisa ponderar qual é o valor que você está deixando lá por reserva de emergência no Tesouro Direto, porque não tem taxa B3. Então tá aí. Nesse caso, para mim, não vale a pena. Em outras situações, como por exemplo de novos aportes ou aportes iniciais, você que ainda não montou a sua reserva de emergência, aqui eu quero fazer um alerta para você antes de qualquer coisa. E o alerta é o seguinte: vamos lá, se você quer correr um pouco mais de risco, ainda que seja minimamente um pouquinho a mais, a letra financeira, o LFTS 11, que é o fundo, pode ser melhor. Então, do ponto de vista financeiro, ele é melhor. Mas lembre-se de algumas questões. Primeiro, do Tesouro Selic, a isenção até 10 mil. Mas por que ele pode ser um pouco melhor? Porque nós estamos falando aí daquela questão do imposto de renda que você vai pagar um pouco menos. Mas não se esqueça, o risco é maior porque é um fundo e a liquidez é sempre em D+1. Se você já entendeu, deixa aí o seu super like e olha, estamos encerrando as nossas inscrições em poucas horas para os 2 cursos. E eu quero deixar aqui para você entender. Lucro máximo na renda fixa. Você vai aprender tudo mesmo a respeito de renda fixa, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA e o próprio Tesouro Direto. Agora, se você quer mesmo aprender somente sobre o Tesouro Direto, tá aí na sua tela, incluindo marcação a mercado. Teremos aula específica de marcação a mercado.
www.vininvest.com.br. Você entra aqui em cursos e você escolhe e faça logo a sua matrícula, porque eu pessoalmente quero estar com você no grupo do Telegram, lá nas nossas lives, enfim, muito conteúdo. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com a sua família e fique de olho aonde é que você está investindo a sua reserva de emergência. Um abraço e até o próximo vídeo.